Deixe-me dizer a você como que os cristãos primitivos ensinavam seus filhos sobre o Natal. Antes disso, deixa eu só fazer um esclarecimento. Nem todos estão acostumados com a linguagem cristãos primitivos. Até porque o cristianismo primitivo ele viveu fases. Tá? Então a gente pode falar, por exemplo, dos primeiros cristãos primitivos, que a gente chama tecnicamente de paleocristianismo. São aqueles que se converteram na época ainda de Jesus, dos apóstolos, e que por meio da documentação do Novo Testamento e outras documentações, nós temos acesso à maneira como eles viviam e à maneira que eles criam. Há 11 anos atrás, quando essa igreja começou, nós tivemos um seminário de carnaval só sobre isso. Junto com o professor Denis Isidro, tivemos um final de semana todo examinando a vida do cristianismo primitivo lá no berço dele. Como é que ele funcionava? E a gente viu muitas coisas que a gente não só abandonou, como acabou confundindo algumas coisas. Depois houve uma segunda fase do cristianismo primitivo, que é chamada a fase dos pais da igreja, que é a fase dos sucessores dos apóstolos, aqueles que sucederam o trabalho apostólico no decorrer da história da igreja. E depois houve uma outra fase ainda do cristianismo primitivo, quando houve a institucionalização da igreja. Tá? Então, o que eu quero mostrar para você é como que o cristão primitivo, na transição do chamado paleocristianismo para o período dos pais da igreja, contavam a história do Natal. A primeira questão era a data. A documentação desse período atesta que os cristãos primitivos... Não precisa aumentar não, irmãos, está muito alto esse som, inclusive, se puder baixar até, está bem... Os cristãos primitivos celebravam o Natal no dia 25 de dezembro. É interessante isso porque tem uma corrente dizendo que não podia ter sido em dezembro, que pelo que o registro dos evangelhos isso só poderia ter acontecido em março. Mas é interessante que os cristãos primitivos realmente tomaram o mês de dezembro e o dia 25 como sendo a data para comemorar o Natal. Por que eles fizeram isso? Pelo seguinte, essa é uma teoria que tem sido revisada por um historiador do cristianismo primitivo, mostrando o seguinte, que no judaísmo, eles acreditavam que o Messias, lembre-se que é do judaísmo que vem o conceito messiânico. Por causa de Gênesis 3,15, do descendente da mulher virá aquele que pisará a cabeça do descendente da serpente. Então, é do judaísmo que vem. E no judaísmo, eles acreditavam que o Messias seria concebido, preste atenção, não é nascido nem vir à luz, ele seria concebido ou gerado durante a Páscoa. Esse seria o tempo de visitação de Deus a Israel, dando a geração ou a concepção do Messias. Se você voltar então no tempo, o calendário, você vai descobrir que a Páscoa judaica, pelo relato do nascimento de Jesus, ocorre no período do mês que para nós é equivalente ao mês de março. E que seria exatamente equivalente ao dia 25 de março, a Páscoa judaica, naquele período. Agora conta comigo os meses: abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando que o Messias nasceria nessa contagem? Dezembro. Foi daí que se criou a tradição de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Com isso nós estamos dizendo que de fato foi dia 25? Não, é um debate ainda no meio acadêmico, mas a revisão desse autor, inclusive quem assistiu à entrevista que eu dei na Rede Gênesis com o professor Denis Isidro,
Está lá o nome do autor, o livro dele. É uma tese que está derrubando todas as outras teses, mostrando que era exatamente essa questão que estava envolvida. Então, aí a gente chega no período da patrística e a gente tem documento dos pais da igreja celebrando o Natal no dia 25 de dezembro. E como que isso era contado? Da seguinte forma: o pai chamava os seus filhos, ele que tinha que instruir, a mãe estava junto, mas lembre-se, a instrução sempre é do pai. E então eles começavam a contar a história no dia 24 de dezembro. Esse era o dia de instruir, começava ali. O pai chamava as crianças e primeiro ele contava a história da criação. No princípio criou Deus. E ele começava a contar cada dia da criação. E então lá no capítulo 2 fala das ervas, das árvores, e ele disse: olha, Deus também levantou várias árvores na criação. E nesse momento que ele estava falando sobre as árvores da criação, era o momento que eles fincavam a árvore para os seus filhos. Para que seus filhos tivessem, no primeiro momento, a leitura da árvore, como representante da criação de Deus. E fala que Deus tinha dado de todos os frutos para os homens comerem. E os pais começavam então a pregar frutas nas árvores, para mostrar aos seus filhos a bondade de Deus na criação. Daí que vem essas bolinhas de Natal que a gente coloca na árvore. Elas eram as representantes das frutas que os pais colocavam, porque estavam ensinando os seus filhos a história do Natal. E aí eles liam Gênesis 2, onde mostrava que Deus tinha proibido comer do fruto de uma árvore. E eles reforçavam a bondade de Deus, que deu tudo aos homens, mas que havia proibido comer de um fruto específico. Com o decorrer do tempo, então veja, isso não está ainda dentro do cristianismo primitivo dos pais da igreja, mas com o tempo, essa fruta proibida na árvore foi associada, adivinha com o quê? Com qual fruta? A maçã. Foi assim que nasceu a lenda de que o fruto proibido era a maçã. Porque um fruto ou uma fruta ficava na árvore para simbolizar o que não poderia comer. E ainda bem que eles escolheram a maçã, porque se dependesse de mim ia ser uma jaca, e aí ia cair toda a árvore e não ia dar certo, né? Contar a história, né, para os filhos. Né? Para o Vitor seria uma melancia, também não ia dar certo, né? Derrubar a árvore. Então os pais simbolizavam, olha, e não podia comer desse fruto. E os pais continuavam falando isso no dia 24 de dezembro. Porém, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto proibido. E por causa da desobediência deles, todos nós também caímos em pecado e nos encontramos no estado de desobediência a Deus. Em algumas casas, segundo os relatos, os pais davam a maçã para que seus filhos comessem, para lembrar: por isso nós também somos pecadores. Nós somos participantes do pecado de Adão e Eva. Tendo explicado a situação, eles mostravam onde que os homens tinham chegado e mostravam o pecado, como o pecado tinha se alastrado e toda aquela beleza da criação havia se perdido. Então eles liam Gênesis 3,15, onde Deus promete o descendente da mulher que viria para a nossa salvação. Era o momento que eles anunciavam o chamado proto-evangelho do Filho de Deus que viria para nos salvar. E eles terminavam essa instrução com essa situação do homem caído, esperando a chegada do Filho de Deus. Então, no dia 25, pela manhã, quando as crianças acordavam,
os pais traziam as crianças de volta à árvore. E ali, depende da época, havia algumas diferenças. Alguns pais, posteriormente a essa tradição, começaram a encher a árvore de presente, para lembrar que, a despeito do mal que nós havíamos feito a Deus, através do nosso pecado, Deus decidiu nos dar o presente mais valioso de toda a história, que foi a vinda do seu Filho Jesus. Então, alguns pais simbolizavam isso lá na frente, talvez 2 ou 3 séculos depois começou a surgir essa tradição dos presentes para simbolizar isso. Mas a tradição mais antiga é que no dia 25, quando eles levantavam, eles sentavam com seus filhos agora para montar o presépio em torno da árvore. E aí eles começavam a ler algumas profecias messiânicas para mostrar, né? E tu, Belém Efrata, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. E então eles chegavam aos evangelhos para mostrar como aquelas profecias messiânicas se cumpriram em Jesus. E o presépio era a chave, primeiro, para lembrar quem era Maria na escolha de Deus, a mulher bem-aventurada que Deus escolheu. Se você tivesse uma boa teologia, você conseguiria fazer um vínculo muito interessante. Porque a primeira mulher chamada de bem-aventurada ou virtuosa na Bíblia é Ruth. No Antigo Testamento, só Ruth é chamada de bem-aventurada ou virtuosa. E no Novo Testamento, só Maria é chamada de bem-aventurada ou virtuosa. E o que Ruth e Maria tinham em comum? Foi por meio delas que a descendência messiânica se manifestou. E então os pais pegavam a figura de Maria no presépio e começavam a contar a maneira como Deus a escolheu. Em seguida, eles pegavam a figura de José e mostravam aquele homem virtuoso que a protegeu das difamações, calúnias, porque ela estava grávida do Espírito Santo. E então eles iam montando o presépio, contando toda a trajetória, até a manjedoura, e a manifestação dos anjos, a vinda dos reis, a ação de Herodes para matar as crianças, e eles iam construindo o presépio com os seus filhos. E então, depois de tudo isso, eles explicavam a chegada de Jesus como o grande presente de Deus para quebrar a maldição que lá no Jardim do Éden aconteceu, quando o homem tomou da árvore o fruto proibido e comeu. Ao longo da história, os cristãos primitivos acrescentaram alguns outros símbolos, como, por exemplo, a estrela em cima da árvore, para mostrar exatamente a redenção também da própria criação pelo Cristo que havia nascido. Agora você entende por que a árvore tem as bolinhas. Outras tradições foram acrescentadas. Por que tem luzinhas? Porque elas anunciam aquele que seria a luz do mundo. Por que algumas árvores têm a estrela? Para lembrar a redenção da criação, que também viria por meio do Salvador. E também lembrar a estrela que guiou os magos até a manjedoura. Ao longo do tempo, outras tradições cristãs foram acrescentadas. E todas elas são cristãs. É por isso que, depois que a igreja cristã criou o calendário litúrgico, ela organizou melhor essa tradição. Em vez de fazermos no dia 24 e terminarmos no dia 25, o calendário litúrgico marca o advento no final de novembro, onde os pais então deveriam sentar, fazer a árvore e explicar a história da salvação a seus filhos. E deixar para o dia 25 o anúncio no lar
do nascimento de Jesus. Como eu disse a vocês, foi assim que eu fui educado. Meus pais faziam a celebração do Advento e nos contavam a história do Natal todo ano. E para nós, eu era criança nessa época, é verdade, faz muito tempo isso, era muito legal poder ajudar a construir o presépio, entendendo o que eu estava fazendo no presépio. Colocar as luzinhas no anúncio de que aquele que é a luz do mundo viria. E foi assim que a tradição da igreja criou essa celebração em torno da árvore, em torno das bolinhas, em torno do presépio, como anúncio, como proclamação. Então é muito triste quando a gente vê a igreja esquecer a sua história. Como ela proclamava aos seus filhos esse momento tão importante do Natal. Por isso que quando eu vi esses grupos com essas maluquices de que o Natal é pagão, eu disse, meu Deus, a bebida está forte mesmo. A cachaça está de lascar. Um momento como esse, tão rico para a vida familiar, deturpado por gente que não sabe ler história, não sabe ler símbolos. Isso tem um nome próprio em estudos da religião chamado fenomenologia semiótica. E aí os caras não sabem ler nada disso e falam um monte de abobrinha. Você percebeu como manter essa tradição é rica na vida da família? Ter esse tempo para ensinar aos seus filhos é rico. E nós estamos jogando fora. Por besteiras. Meu desejo sincero é que você, num próximo Natal, possa fazer isso. Ou, talvez fazer como os cristãos primitivos do período da patrística. Ainda dia 24 dá tempo de sentar com seu filho em torno da árvore, explicar a criação, explicar a queda e o grande presente que Deus nos ofertou na encarnação de Jesus para nos perdoar o pecado, quebrar a maldição que havia ficado no jardim. E então, terminar com uma bela refeição como gratidão a Deus. Essa foi uma tradição acrescentada posteriormente, a refeição. Com a lembrança de que agora podemos comer, porque não existe mais maldição. Então a igreja ela foi se enchendo de ricas tradições. Me permita só explicar mais uma tradição para você. No ano passado, eu fiz questão de assistir com meus filhos a história de Papai Noel. De novo, irmãos, a gente peca por acreditar nas abobrinhas que o pessoal fala. É óbvio que eu não vou vender ao meu filho a imagem errada do Papai Noel, do velhinho de barbinha, né, que vai vir trazer o presentinho. Não. Mas de onde nasceu a história de Papai Noel? De uma história real, de um homem muito piedoso e santo, chamado Santa Claus. Esse homem teve uma vida devotada aos pobres, devotada a cuidar dos pobres. E diz a história de Santa Claus que na época de Natal ele tinha o hábito, de fato, de visitar as crianças pobres do vilarejo onde ele era um sacerdote. Detalhe, Santa Claus era um sacerdote. E então presentear essas crianças pobres com o anúncio do Evangelho, juntamente com um presente. Essa história foi descoberta na época da Revolução Industrial e ela inspirou muito a Revolução Industrial para vender produtos. E aí a história do Papai Noel foi distorcida. E aí, porque a gente distorce tudo, em vez de ir buscar as fontes, a gente perde a oportunidade de ensinar exemplos de vida muito ricos para os nossos filhos. Por isso, no ano passado, eu assisti a verdadeira história do Papai Noel com meus filhos, para que eles vissem o exemplo daquele homem.
que infelizmente foi deturpado nessa figura patética do velhinho, né, de roupinha vermelha, com as renas. É apenas para você entender, nossas tradições são bonitas. As deturpações são lamentáveis. Que nós possamos cantar mais o Natal. Olha só o que está acontecendo hoje. Até agora cantamos uma música de Natal. Porque se a gente propor o inário com as músicas de Natal, a maioria de vocês não sabe nem como é que canta. Quando eu era criança, nós cantávamos todas as músicas que tinham no inário presbiteriano para o Natal. Eu tive 2 anos como batista. Foi a época que os presbiterianos disseram que eu me desviei. E depois que eu saí da igreja batista, eles disseram: não, agora é que você se desviou, irmão. E a primeira igreja batista de Macapá, onde eu congreguei durante 2 anos, tinha uma baita de uma árvore de Natal linda. Linda. E todo ano nós cantávamos, no período do Natal, os hinos do cantor cristão pertinentes ao Natal. Hoje, vocês sequer conhecem as melodias que estão nos hinários. Por isso é um compromisso da nossa equipe de música no ano que vem ensinar esses hinos, para que possamos fazer um momento como esse dedicado apenas aos hinos natalinos. Dependendo do lugar, se eu disser assim: qual música de Natal, qual hino você gostaria que a gente cantasse? Aí você provavelmente ainda diz assim: é aquela, pastor. Então é Natal, é festa cristã. Não, isso não é hino. É uma música da Simone. Tem crente que acha que isso é hino, gente. Tá? Então, tente resgatar isso. Se você quiser no próximo ano fazer um tempo preparando a sua casa biblicamente, contando a história para os seus filhos, eu posso lhe ensinar a fazer isso. Eu posso lhe ensinar na hora que a gente pega o bonequinho de Maria, explica a história dela, de José, manjedoura, os anjozinhos, os pastores e assim sucessivamente. O Herodes. E você vai ver que seu filho, pequenininho, começa a ter memórias bonitas e profundas do Natal. Como eu tenho até hoje. Porque meus pais fizeram isso comigo. Meus pais fizeram isso com meus irmãos. Por isso, para nós é tão importante. Você entende por que essa igreja mantém agora o dia 24 como uma noite para o culto? De onde que você acha que as igrejas tiraram essa prática do dia 24 de adorar a Deus? Dessa tradição primitiva. O dia 24 era o dia de contar a história da salvação. Eu lembro quando eu era garoto, todas as igrejas, dia 24, as igrejas estavam cheias. E eu lembro no final da década de 90, início dos anos 2000, as igrejas já marcando dia 22, dia 21, dia 20, e outras já não marcam mais nada. Maligna ignorância, né? Tem uns que são santa ignorância, outros são malignas ignorâncias. Que Deus possa restaurar esse tempo tão bonito. Muito bem, irmãos, chegando ao final desse nosso tempo, então nós temos uma última palavra. Por que nós celebramos o Natal? Não é só porque é o anúncio do nosso Deus que se fez homem. Não é somente porque a igreja cristã sempre celebrou o Natal. Mas é porque Deus quis deixar registrado para nós, na sua palavra, a importância de refletirmos sobre o Natal.
2 evangelistas fizeram isso: Mateus e Lucas. Se o Natal não fosse para ser pensado, se o Natal não fosse para ser refletido, por que Deus gastaria as Escrituras para nos falar de algo irrelevante? Por que Deus inspiraria 2 homens para falarem daquilo que é irrelevante ou insignificante? Mas Deus quis deixar registrado o Natal. E então, a melhor maneira de terminarmos essa noite é lendo o que o próprio Deus, através de um desses evangelistas, no caso, o evangelista Mateus, nos ensinou. Ao instruir seus filhos, eu espero no ano que vem, talvez você possa ler com eles. E se for ler Mateus, ele começa com uma genealogia, para mostrar a relevância e a linhagem relevante de onde veio o Messias. Eu já tive a oportunidade de, alguns anos atrás, pregar na genealogia de Mateus, para que vocês entendessem a mensagem dessa genealogia. Não vou fazer isso hoje. Eu apenas quero ler a história do Natal como ele registrou. A partir do versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo, o povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles lhes disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela,
eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes, e por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Que nós nunca nos esqueçamos dessa história. Deus a deixou registrada para celebrarmos. Deus a deixou registrada para pensarmos. Deus a deixou registrada para nós instruirmos aos nossos filhos, de geração em geração, os atos salvíficos de Deus pelo seu povo. Noite